Hoje tem café? Hoje não só tem café, como tem cálculo com café. Bom, eu não preciso mais te ensinar a fazer café, né? O último vídeo já foi bem importante para isso. Então vamos à preparação, que hoje a gente vai ter muita aula de cálculo com café. Não percam. Feita a introdução e o café, vamos à aula de cálculo ao seu alcance, a parte 2 das regras de derivação. Dessa vez para falar sobre a derivada do produto ou a derivada da multiplicação e sobre a derivada do quociente ou derivada da divisão. Na última aula de cálculo com café, estudamos a primeira parte das regras de derivação. No caso, a regra da constante, a derivada da constante, né, que é sempre zero, e a derivada do monômio pela regra do produto, que é diferente do que a gente vai estudar hoje, que é a derivada do produto ou da multiplicação. O que é a derivada do produto ou da multiplicação? Quando a gente multiplica uma função f por uma função g e calcula a derivada dessa multiplicação, a gente pode calcular por essa simples regrinha, que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E isso, trazendo para a última aula, onde a gente estudou a regra do produto para a derivação de monômios, ela vai chegar em resultados parecidos com o que a gente estudou na última aula. Por exemplo, a gente estudou pela regra do produto, a derivada do monômio, que a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Porque você pega o 2 que ele está sendo elevado e multiplica pelo x e diminui o número que está sendo elevado, no caso 2, por 1. Então fica 2x elevado a 1, que é a mesma coisa que 2x. Pela derivada do produto, a gente pode entender que o x ao quadrado nada mais é do que x vezes x. Então, isso é um produto de duas funções, né? A função de x vezes a função de x. E aí, pela derivada do produto, a gente pode calcular que a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, vai dar o resultado dessa multiplicação, da derivada dessa multiplicação. Então, a derivada de x, que é a primeira, é 1. Vezes a segunda, que é x, fica 1 vezes x mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é x vezes 1. Então, fica 1 vezes x mais x vezes 1, que nada mais é do que x mais x, que é igual a 2x. Viu como a gente chegou no mesmo resultado pela regra do produto? A gente chegou porque a derivada vai sempre ter o mesmo resultado, independente do caminho que você vai fazer para chegar nela. Então, o que é importante a gente entender? Quando a gente está com alguma questão difícil, a gente está fazendo algum cálculo difícil na prova, a gente sempre vai tentar fazer o caminho que é mais simples. Tá vendo como foi muito mais longo fazer pela derivada do produto um monômio x ao quadrado? Ele pode ser feito pela derivada do produto ou da multiplicação. Afinal, ele é o produto de duas variáveis, no caso x vezes o próprio x. Só que é muito mais longo fazer pela derivada do produto, sendo muito mais simples fazer pela regra do produto do monômio, que a gente estudou na última aula. Trazendo para um exemplo mais difícil, onde aí sim o melhor caminho vai ser fazer pela derivada do produto, essa regrinha que a gente está estudando hoje, é esse exemplo aqui de baixo, ó, o segundo exemplo, que é 3x ao cubo mais x ao quadrado, tudo isso vezes x ao quadrado menos x. Como é que a gente pode calcular isso? Bom, a gente estudou a regrinha. A derivada da primeira, que é 3x ao cubo, a derivada disso é, pega o 3, multiplica por 3, dá 9. Pega o 3, diminui 1, vira 2. Então fica 9x ao quadrado, certo? E a derivada de x ao quadrado a gente já fez no último exemplo, é 2x. Então fica 9x ao quadrado mais 2x. Tudo isso multiplicado pelo segundo. Só repete o segundo, você não precisa fazer nada nele. Nessa primeira parte você só repete ele, porque é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro também só repete ele, ó, 3x ao cubo mais x ao quadrado, vezes a derivada do segundo. Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de x é 1.
então fica 2x menos 1. Perfeito? Tudo isso a gente vai fazer agora a multiplicação deles mesmo, né? No primeiro, 9x ao quadrado mais 2x vezes x ao quadrado menos x é simples, a gente vai fazer aquele chuveirinho, perfeito? 9x ao quadrado vezes x ao quadrado é 9x à quarta. 9x ao quadrado vezes menos x é menos 9x ao cubo. Mais 2x vezes x ao quadrado é 2x ao cubo. E 2x vezes menos x é menos 2x ao quadrado. Perfeito? Agora vamos para a parte de baixo. Também vai fazer o chuveirinho. 3x ao cubo vezes 2x é 6x à quarta. 3x ao cubo vezes menos 1 é menos 3x ao cubo. E x ao quadrado vezes 2x é 2x ao cubo. E x ao quadrado vezes menos 1 é menos x ao quadrado. Se a gente juntar isso tudo, ó, eu fiz questão de botar um em cima do outro para a gente poder calcular o que está no mesmo expoente. Vamos lá. 9x à quarta mais 6x à quarta é 15x à quarta. Menos 9x ao cubo mais 2x ao cubo dá menos 7x ao cubo. Menos 7x ao cubo menos 3x ao cubo dá menos 10x ao cubo. Mais 2x ao cubo dá menos 8x ao cubo. E menos x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. E essa é a nossa resposta da derivada do produto. 15x à quarta menos 8x ao cubo menos 3x ao quadrado. Viu como não é difícil? É só seguir as regrinhas passo a passo que a gente chega no resultado simples e fácil, sem muito mistério. Vamos partir para a segunda parte? Agora vamos falar sobre a derivada do quociente ou da divisão, que não é muito diferente da derivada do produto que a gente acabou de estudar. Vamos lá. O que é a derivada do quociente ou da divisão? É quando uma função f é dividida por uma função g e a gente calcula a derivada dessa divisão. Perfeito? E como é que a gente faz isso? Parecido com o conceito da derivada do produto. A derivada da primeira vezes a segunda, só que dessa vez subtraindo a primeira vezes a derivada da segunda. E tudo isso sobre a segunda função elevado ao quadrado. Ficou fácil de entender? A derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso sobre a segunda elevado ao quadrado. Vamos a um exemplo. Eu vou usar o mesmo exemplo que a gente usou na outra, que é o x ao quadrado. Porque da mesma forma que o x ao quadrado pode ser lido como x vezes x, ele pode ser lido como x à quinta dividido por x ao cubo. Porque x à quinta sobre x ao cubo é x ao quadrado. E a gente sabe que a derivada disso é 2x. Só que como a gente calcularia isso pela derivada do quociente? Bom, vamos lá. A derivada da primeira, que é x à quinta, é 5x à quarta, vezes a segunda, que é x ao cubo. Tudo isso subtraindo por a primeira, x à quinta, vezes a derivada da segunda, que é 3x ao quadrado. E tudo isso sobre a segunda, não é a derivada da segunda, é a segunda. X ao cubo elevado a 2. Perfeito? Como é que isso vai ficar? 5x à quarta vezes x ao cubo fica 5x à sétima, né? Quando a gente multiplica a mesma base, a gente soma os expoentes. Então, 4 mais 3 é 7. 5x à sétima. Menos, aqui é a mesma coisa, x à quinta vezes 3x ao quadrado. 5 mais 2, 7. Então, fica 3x à sétima. Tudo isso sobre quando a gente eleva algo que tem expoente, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, fica x à sexta. No caso, 5x à sétima menos 3x à sétima sobre x à sexta.
Então, como é que isso vai ficar? 5x à sétima menos 3x à sétima é 2x à sétima. Tudo isso sobre x à sexta, como é que a gente calcula isso? Da mesma forma que quando a gente multiplica a mesma base, a gente soma os expoentes, quando a gente divide a mesma base, a gente subtrai os expoentes. Então, 7 menos 6 é 1. Então, fica 2x elevado a 1. Como é 1, é implícito, 2x. Tá vendo? O mesmo resultado daqui e é o mesmo resultado que a gente viu lá na derivada do produto e na regra do produto para a derivação de monômios, que a gente viu na última aula. Agora, indo para um exemplo mais sofisticado, a gente vai para o exemplo 2. Como é que é o exemplo 2? O exemplo 2 é 2x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado. Como é que a gente calcula isso? Bom, a derivada do primeiro, ele é 2x ao cubo, derivado é 6x ao quadrado. A gente pega o 3, multiplica o 2, vira 6. A gente diminui o 3 por 1, vira 2. Então, fica 6x ao quadrado. E a derivada de menos 1, como é que é a regra que a gente estudou? A regra da constante. A derivada de qualquer constante é zero. Então, esse menos 1 virou zero. Então, ficou o 6x ao quadrado sozinho, multiplicado pela segunda, que é o de baixo, x ao quadrado. Tudo isso subtraído por, repete a primeira, 2x ao cubo menos 1, tudo isso multiplicado pela derivada da segunda, que é 2x, perfeito? Então, como é que isso vai ficar? E tudo isso sobre x ao quadrado, que é a segunda, elevado a 2. Que aí o de baixo vai ficar x elevado a 4. E em cima, quando a gente multiplica 6x ao quadrado vezes x ao quadrado, a gente soma os expoentes, vira 6x à quarta. Tudo isso subtraído de, vamos fazer o chuveirinho? Aqui é um chuveirinho simples, né? 2x com 2x ao cubo fica 4x à quarta. 2x com menos 1 fica menos 2x. 6x à quarta menos 4x à quarta dá 2x à quarta. E aí, mais 2x, porque troca o sinal aqui. 20 anos de curso, hein? Para você ver como a gente tem que estar atento. Não dá para errar sinal. Mais 2x, porque menos com menos dá mais. E aí o nosso resultado fica 2x ao cubo mais 2, tudo isso sobre x ao cubo. E essa foi a nossa aula da segunda parte de regras de derivação. E na próxima aula de cálculo com café, a gente estuda mais regras de derivação. E não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos que estão precisando de uma ajuda em cálculo e se inscrever no canal Equipe Cálculo ao seu alcance. A gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau!